Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Julho é um marco para a sociedade brasileira porque é quando se comemora o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, como é conhecido, completa agora 31 anos e quem nos traz os detalhes é a repórter Vanessa Schmidt. Olá, Vanessa. Olá, Kiane. O ECA é o principal instrumento normativo que estabelece às crianças e adolescentes direitos fundamentais com garantias e proteção específicas. O Estatuto foi criado pelo Congresso Nacional em 13 de julho de 1990. Então, como você mencionou, ele completa 31 anos. Uma data que merece ser comemorada. Afinal, é ele que zela pelo bem-estar das nossas crianças e adolescentes. E vale lembrar, Kiane, que aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre nós temos diversas iniciativas em prol da infância e da adolescência. É o caso da criação de frentes parlamentares, como a que foi autorizada recentemente e proposta pela vereadora Fernanda Bart, do PRTB, que cria a Frente Parlamentar de Combate à Violência contra Crianças e Proteção à Infância. E ainda nesta linha, nós temos um projeto que foi aprovado na última semana, de autoria da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, que cria a campanha permanente contra a pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós sabemos que hoje tem muitas crianças sofrendo abuso sexual, assédio e tudo mais. Então é importante que nós possamos divulgar e ter campanhas permanentes para que as pessoas saibam o que significa, o que pode ser feito, até a própria criança, né? Como denunciar, como saber quando ela está sendo abusada ou não, né? Então isso é muito importante que a gente tenha no nosso município, né? Então, é a sociedade trabalhando em prol dos nossos pequenos. Eu volto ao estúdio com você, Kiane. Obrigada, Vanessa. E para detalhar como andam os direitos da criança e do adolescente aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e analisar como podemos ainda avançar nesse quesito, recebemos hoje virtualmente o representante dos Conselhos Municipal e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, João Rocha. Conselheiro, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Me coloco à disposição para esse tema e essa pauta tão importante, né, para a sociedade gaúcha e porto-alegrense. Que ótimo! Então vamos começar falando com essas mais de 3 décadas aí do ECA, né? Quais são os principais direitos, os principais avanços alcançados com o Estatuto e como eles se refletem hoje aqui na capital? Celebrar, então, os 31 anos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente é trazer para a reflexão, sobretudo da sociedade, a importância desse Estatuto. Então, ele nasce ali após a Constituição para preconizar todos os direitos, né, que envolvem crianças e adolescentes. E o que a gente percebe hoje na atualidade? A importância desse Estatuto nessa garantia do direito da criança e do adolescente, sobretudo quando a gente fala em direito da criança e do adolescente, é olhar as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e que necessitam desse apoio, né, e desse estatuto para que eles possam ter uma infância saudável. E quando a gente fala de uma infância saudável, é garantir, por exemplo, um espaço de proteção, sejam nas suas comunidades, nas suas famílias, é ter espaço de educação, é ter uma alimentação minimamente saudável, é aquela condição mínima para que aquele sujeito no qual está em desenvolvimento possam se desenvolver de uma forma com dignidade e ao mesmo tempo construindo seus projetos de vida. Então, quando celebramos os 31 anos do Estatuto, é justamente celebrar esses avanços que até então a sociedade porto-alegrense, a sociedade gaúcha e brasileira auferia em relação às crianças e adolescentes, mas ao mesmo tempo é que essa legislação ela esteja sendo vigente e ao mesmo tempo viva. Quando eu falo viva, numa perspectiva de que cada um dos artigos ali do Estatuto da Criança, ele versa sobre um tema específico. Então, a partir disso, nesta vivência, a gente vai percebendo os avanços, as conquistas, aquilo que foi alcançado e aquilo que ainda precisa se avançar muito. Mas, por exemplo, na área da educação, é uma perspectiva que toda criança e adolescente ele tem direito à educação. E, ao mesmo tempo, se todos hoje estão na escola ou não, 100% não estão na escola todos, mas é um direito garantido e cada vez mais o legislador público,
os atores que promovem a justiça, juízes, promotores, defensores, conselheiros e assim por diante, preconizam que cada vez mais as crianças estejam educando, estejam na educação formal. Por isso que eu trago apenas um exemplo, né, de um dos estatutos que garante a condição da educação, para que isso seja cada vez mais analisado e refletido numa perspectiva de política pública, mas ao mesmo tempo garantidor desse direito da criança e do adolescente. E aí se vão mais de 200 e poucos artigos. E dentre esses artigos que o senhor traz, o senhor cita a educação, quais são os atos contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quais são os maiores casos, maior quantidade de casos de infrações que descumprem o Estatuto da Criança e do Adolescente e ferem os direitos das crianças e dos adolescentes que são identificados pelo Conselho Municipal, pelo Conselho Estadual, aqui na capital e no Rio Grande do Sul? Um dos estatutos, dos artigos assim da garantia dos direitos que mais é afetada, por exemplo, é o trabalho infantil. A gente percebe que, sobretudo nesses momentos que nós vivemos, de uma recessão econômica e algo nesse sentido, a gente percebe muito mais crianças perambulando em espaços não adequados para criança e adolescente. Então, por exemplo, quando a gente fala de crianças estarem nas sinaleiras pedindo ou vendendo bala, isso é um trabalho infantil que está tirando aquela criança na condição de ser criança, de estar num espaço protegido, ou, por exemplo, de novo, estando na escola, estão ali vendendo balas, vendendo outros objetos. Isso se caracteriza como um trabalho infantil e infringe essa lei que os protege para não ter trabalho infantil. Quando a gente fala trabalho infantil, talvez no senso comum as pessoas pensam, mas a criança não pode fazer algum trabalho doméstico, ajudar na casa. Não é isso que está se falando. Então ela pode sim arrumar a sua cama, ajudar a lavar uma louça, arrumar os seus pertences. Isso não é caracterizado trabalho infantil. O trabalho infantil é aquele trabalho que tira a criança da condição de ser criança ou de estar num espaço protegido e coloca ela em situações extremas. Né? Então, por exemplo, ela estando vendendo, por exemplo, algo numa sinaleira, pode ser que ali ela sofra também um abuso sexual. Então, ali são dois direitos que são infringidos. Então, só para exemplificar, quando a gente fala de trabalho infantil, é um dos índices que mais acontece, sobretudo nesse período onde há uma recessão maior econômica e as famílias precisam de uma forma ou outra sobreviver. Perfeito. E bem explicado, conselheiro. E essa rede de atendimento, existe algum levantamento? Nós temos ideia em dados de quantas crianças e adolescentes hoje estão no trabalho infantil ou estão sofrendo algum tipo de abuso ou de infração do ECA? Sim, hoje a organização, né, como sistema de garantia de direitos, ele se dá com os conselhos tutelares, os conselhos de direito, como Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Estadual, o próprio Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público, e são levantados dados, né, justamente para que essas situações onde esses direitos estejam sendo violados, se apresente uma possibilidade de atendimento. Vou usar um exemplo, né? Acho que são tantos outros exemplos. Mas, por exemplo, crianças e adolescentes que sofreram violações mais graves, por exemplo, como negligência severa, abuso sexual, violência física, violência emocional. Muitas dessas crianças, dentro daquele espaço familiar onde foi violado esses direitos, essas crianças são encaminhadas para um acolhimento institucional. Então, nós temos hoje um percentual de crianças e adolescentes que são atendidos nos abrigos na cidade de Porto Alegre como alta complexidade, justamente para proteger e garantir aqueles direitos básicos que foram infringidos nesse sentido. Mas a gente percebe outras situações, como eu dizia, a criança que não está indo na escola, a condição de acesso a cursos profissionalizantes para os adolescentes acima de 14 anos. Da mesma forma, a questão da educação como um garantidor de projetos de vida na área da educação, mas também como um espaço de proteção. Então, esse conjunto de situações
que faz com que o sistema de garantia de direitos possa dar essa condição básica, né, para a criança e adolescente não ter a sua infância violada e, ao mesmo tempo, ela possa construir projetos de vida para que seja um adulto, né, com condições realmente de dignidade. Porque o que a gente percebe hoje, em termos assim transgeracionais, muitas vezes a avó teve seus direitos violados enquanto criança e adolescente. A filha, por sua vez, também teve seus direitos violados enquanto criança e adolescente. E agora a neta está em condições também de violação de direito. Então, essa dimensão transgeracional, que o Estatuto também prevê essa condição de promover uma possibilidade para que essa criança e adolescente não venham a replicar essas violências do qual ela vem sofrendo. E o senhor falava dos vários atores aí dessa rede. De que maneira, antes que chegue até a justiça, os conselhos que o senhor representa, o municipal, o estadual, e também, se o senhor puder falar um pouquinho dos conselhos do conselho tutelar e dos conselheiros tutelares, qual o papel de cada instituição nessa rede de acolhimento a essas crianças e adolescentes? Perfeito. Hoje, para vocês terem uma ideia, na cidade de Porto Alegre existem em torno de 496 organizações sociais para atendimento de crianças e adolescentes. Atende em torno de 50 mil crianças e adolescentes em situação ou de risco social ou de vulnerabilidade. E claro, daí depende a complexidade, pode ser uma baixa complexidade, uma média ou uma alta complexidade. Então, nesse sistema de garantia, com essas organizações sociais e com esses atores do direito, as equipes de trabalho ali composta por assistente social, pedagogo, psicólogos, educadores sociais, constroem um espaço de proteção antes que esse direito seja violado. No caso do direito sendo violado, entra todos os outros atores vinculados, por exemplo, ao conselho tutelar. Sempre quando um conselheiro tutelar identifica ou ele é notificado por uma violação de direito, ele adentra dentro dessa situação, faz um estudo de caso com a rede, pode ser o CRAS ou, dependendo da situação, o CREAS do município, com essas organizações e prevê de que maneira constrói com aquela criança e com aquela família uma forma de proteção dessa criança. No momento que a família não consegue, por uma situação ou outra, garantir essa proteção dessa criança, entra uma média e uma alta complexidade, né? Estou tentando exemplificar que daí a alta complexidade, a criança daí é retirada dessa família e aí sim se incide com o judiciário para que ela esteja num espaço de casa-lar ou de abrigo para essa proteção. Mas esse trabalho sistêmico com os conselheiros, sobretudo os conselhos tutelares, é para garantir que essa violação ela incida ao mesmo tempo que ela se eleve num grau maior. Então, aquilo que eu exemplificava. Se um conselheiro tutelar, ele percebe, ou alguém faz uma denúncia, que tem uma criança em situação de rua, ou vendendo bala numa sinaleira, que está numa situação inadequada, o conselho tenta, já de imediato, fazer o contato com a família, quem é o responsável por essa criança, e buscar com que essa família qual é a situação que está infligindo essa família para que essa criança esteja nessa condição. E aí ele busca alguma possibilidade para que essa criança não fique nessa situação. Então, essa incidência, né, com os conselhos tutelares, ela é muito prática. Então, qualquer pessoa, né, da sociedade que perceber uma situação de violência, ou de violação de direito, ou possível violação, ela deve fazer o contato, né, diretamente com o conselho, ou daquela região, ou a central dos conselhos, para que haja uma incidência e uma ação imediata de atenção. Perfeito. E agora nós vamos falar sobre um assunto ainda mais grave, né? Que, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, no ano passado foram registrados 5 abusos por dia, estupros especificamente por dia de crianças. E 70% teriam sido dentro da própria família, segundo o Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, que fica aqui em Porto Alegre, né? Como vencer esse problema que aparentemente se agravou na pandemia, conselheira? Sim, sim. Quando a gente fala em violência sexual,
é um assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo que acontece, né, sobretudo como você falou dos dados intrafamiliar, então 80% dos abusos sexuais cometidos contra criança e adolescente, ele se dá dentro do espaço, né, da família. E quando eu falo da espaço da família, ele é cometido por alguma pessoa que conhece a criança, pode ser o padrasto, o pai, um tio, um primo, um vizinho, algo que está dentro daquele contexto comunitário e familiar daquela criança. Então, a gente percebeu que nesse período, sem sombra de dúvidas, de pandemia, onde as pessoas ficaram mais, né, em função do isolamento social em casa, houve uma elevação dessas violências contra a criança e contra o adolescente e também contra a mulher. Isso é importante a gente trazer, porque muitas vezes a constituição familiar se dá muito mais num grupo de crianças e numa mulher que o protege essas crianças, a mãe, o avó, uma tia. E quando esse volume de violências ele se dá nesse espaço familiar, a dimensão da violência sexual contra a criança e adolescente, ela cresce exponencialmente. Dessa maneira, o que se procura construir? Primeiro, empoderar essas famílias, essas mulheres, para que tenham condições de proteger essa criança. E quando eu falo assim que acontece dentro da família, não é porque às vezes a mulher negligenciou, não, porque às vezes a situação, a circunstância ali é tão agravada que ela realmente não consegue. Num primeiro momento, quando há um ato, né, de abuso sexual contra criança e adolescente, e todos os passos eles foram seguidos, de denúncia, o envio para o CRAI, né, que fica no Hospital Presidente Vargas hoje, para fazer todos os exames, sejam eles clínicos ou exames psicológicos com essa criança e adolescente. Num primeiro momento, se aquele núcleo familiar não tem condições, ele é verificado por esse sistema de proteção que não tem condições, essa criança ela tem que ser encaminhada para um abrigo, para uma casa-lar. Esse que é o procedimento. Agora, o que acontece? Em algum momento, essa criança vai voltar de novo para sua família. E aí a gente tem que empoderar de novo aqueles sujeitos dessa família, a mãe, a avó, a tia, para que esses casos não reincidam. E aí é uma situação que muitas vezes a gente entra numa configuração muito delicada, porque se a criança foi abusada, ela é que tem que sair da casa, né? Quando eu falo dessa questão que em algum momento pode parecer uma dupla violação. Ela foi violada, abusada, e ainda ela tem que sair do contexto de casa. Mas é porque se avaliou que aquele contexto de casa não tem condições de proteger aquela criança. E quando a gente fala contexto de casa, sendo muito direto aqui na minha fala, não é às vezes uma casa do qual a gente está habituado, nós como todos. Às vezes é uma casinha de 2x2 que tem um conjunto de situações que envolve outras tantas violências do qual aquela criança não tem um espaço de proteção garantido. Perfeito, entendo. E hoje em dia, agora na última semana, o Rio Grande do Sul ganhou um observatório de políticas públicas com foco nos direitos das crianças e do adolescente. Eu gostaria de saber do senhor como esses movimentos auxiliam nessa causa, né? Qual a importância de cada vez mais organizações, mais movimentos e mais pessoas estarem envolvidas, inclusive o legislativo, estarem envolvidos nessa causa? Perfeito. Bom, quando a gente fala dos 31 anos do Estatuto, é justamente trazer luz, né, às situações que acontecem, os problemas existenciais, né, que envolvem a violação de direito da criança e do adolescente. Então, quando se fala de uma sistematização de proteção, uma rede de proteção, o observatório ele traz essa condição, primeiro de levantar dados de informação, e que esses dados de informação eles geram informações para tomadas de decisões. Então, por exemplo, se nós temos um alto índice de trabalho infantil, o que se faz enquanto política pública para que isso não aconteça? Porque não basta tu apenas tirar a criança ali da sinaleira, tu tem que oferecer uma condição diferenciada para que ela não volte para a sinaleira. Eu uso um exemplo aqui dos cursos de aprendizagem profissional. Há uma lei federal do jovem aprendiz, que todos os jovens a partir de 14 anos até 24, nós vamos pegar essa faixa aí de 14 a 18, têm a oportunidade de serem contratados por empresas como jovens aprendizes, né?
Nessa condição, se esse jovem ele tem um espaço de efetivar a aprendizagem, ao mesmo tempo ter sua carteira de trabalho assinado, a gente está evitando que ele esteja na rua vendendo bala ou algo nesse sentido, não dando sequência ao seu projeto de vida, ao passo que ele estando numa organização social, aprendendo um curso, né, para sua qualificação profissional, a partir de 14 anos, eu evidencio essa data, daqui a pouco as pessoas podem confundir, mas é a partir de 14 anos. Então, o que a gente está dizendo? Essa criança está sendo retirada do espaço de rua e está sendo colocada numa instituição, junto, claro, com a sua família, para a promoção da aprendizagem profissional e da sequência ao estudo curricular. E o observatório, ele tem essa importância de, junto do sistema de garantia de direitos, fazer o levantamento dos dados, esses dados gerando informação para essas tomadas de decisão, do qual eu citei esse exemplo da educação infantil. Então, por exemplo, se o observatório identifica que há uma quantidade de crianças e adolescentes em situação de rua e trabalho infantil, esse dado observado ele vai promover uma política para atender, bom, se essa criança tem que sair da rua, ela vai para onde? Porque senão a gente fica sempre num movimento de tira e volta, porque as pessoas também precisam, né? Por que a criança vai parar na rua? Essa pergunta é importante fazer. Ela vai parar na rua vendendo bala porque ela precisa de recurso para alguma coisa, para sua alimentação, ou para vestuário, ou para algo assim. Se nós não conseguimos colocar algo para atender essa demanda de alimentação, de vestuário, ela vai voltar para aquela situação inicial. Então, é importante essa relação com o observatório para que se criem políticas para atender o contexto e o cenário daquele momento. Por isso, quando a gente resgata esses 31 anos do ECA, e quando ele foi pensado todo o estatuto, era para prever as situações de violação de direito, mas, ao mesmo tempo, a dimensão de promoção para que esses direitos sejam garantidos. E hoje, como o senhor classifica a promoção de direitos aqui na capital e como ainda podemos avançar nesse quesito? Se nós compararmos assim a cidade de Porto Alegre, ela é uma cidade que tem um sistema de garantia de direito da criança e do adolescente muito bem articulado. Então, como eu falava, tem em torno de 500 organizações sociais para atender exclusivamente crianças e adolescentes. Nós temos um conselho tutelar muito ativo, nós temos conselhos de direito muito ativo, o próprio judiciário, há 5 juízes hoje designados para a área da infância e da juventude, há defensores públicos. É claro que daí nós precisamos cada vez mais analisar os sistemas. Por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos uma situação e um cenário em Porto Alegre. Na situação de pandemia que aflige não só a nossa cidade, mas o país e o mundo todo, há uma condição financeira o que eleve essas violações de direitos. Então, o que acontece? Nesse momento, nós temos que ter uma ação muito mais continuada para que esses direitos não sejam violados. Então, agora, nesse momento, a reabertura das escolas, porque a escola, além de ser um espaço de aprendizagem cognitiva, ela é um espaço de proteção. A questão de segurança pública, quando a gente fala da questão do crime organizado, do tráfico de drogas, isso sempre atinge as crianças e adolescentes também das comunidades. Muitas vezes a gente traz hoje que o trabalho infantil mais cruel é o que envolve as situações de tráfico de drogas. Então, a segurança pública, ela também se dá numa condição. Então, o que eu percebo enquanto conselho? Cada vez mais nós temos que estar articulados, né, nesses diversos conselhos, mas com a sociedade como um todo. Então, essa dimensão social, ela é muito importante naquela condição de que quem tem que proteger as suas crianças é a sociedade, é a família, é aquela comunidade. Sempre quando houver uma desconfiança ou uma percepção direta de violação de direito, isso precisa ser denunciado, avisado, para que esse sistema de garantia ele tome as providências imediatas para que essa criança não venha a continuar sofrendo essas violações de direito.
Muito importante, conselheiro. Então, nós vamos nos encaminhando para o final do Jornal da Câmara, mas eu gostaria que o senhor reforçasse. Quem percebeu alguma situação de infração do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma criança em trabalho infantil, uma criança que a pessoa acredita que está sofrendo abuso, quem ela deve procurar? Ela pode procurar a Brigada Militar, tem que ir direto no Conselho Tutelar? Como proceder nesses casos? Bom, como eu comentava, há esse sistema de garantias, do qual sim envolve a Brigada Militar, envolve a Segurança Pública, né, a Guarda Municipal, a Polícia Civil. Num primeiro momento, o primeiro contato mais adequado seria o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar já faz todos os encaminhamentos. Na ausência do conselho ou algo que aconteceu naquele momento, digamos que a pessoa esteja passando e ela presencie alguma violência, ou lá na sua comunidade, sim, ela pode acionar a Brigada Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal. Mas os contatos, num primeiro momento, seria esse atendimento direto ao conselho, mas todos esses atores, né, de proteção da criança e adolescente, porque certamente um ou outro vai fazer um encaminhamento adequado. E é importante destacar que em Porto Alegre nós temos uma delegacia especializada na criança e adolescente, que é o DECA, Departamento de Polícia Civil especializada em criança e adolescente. E existe algum disque denúncia específico para esses casos? Sim, se não estou enganado, o número 180 é um número de disque denúncia direto, onde a pessoa não precisa se identificar, porque muitas vezes acontece isso, vai que tu esteja numa situação de conflagrada, e é um vizinho, e a pessoa não quer se identificar por algum medo, ela pode fazer um disque denúncia imediato nesse sentido. Perfeito. Então, muito obrigada por esses esclarecimentos e nessa data tão importante que celebramos os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigada ao representante do Conselho, dos Conselhos Municipal e Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, João Rocha. E o Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. Mais informações do Legislativo você confere tanto nas nossas redes sociais como no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.